Como construir uma renda passiva de R$ 5.000 por mês, independente do seu trabalho, sem depender da sua idade e outros fatores. Fica comigo até o final que eu vou te deixar aí 3 formas independentes de ter uma renda passiva. Agora, eu não vou falar hoje sobre acúmulo de patrimônio, certo? Eu vou partir do pressuposto que você já tem esse patrimônio. E onde você alocar esses valores para ter uma renda de R$ 5.000 por mês, ok? Despesas de 5.000, renda de 5.000, até R$ 5.000. Então digamos aí que a sua despesa ela gira em torno de R$ 2.500. Você vai ter uma renda de R$ 5.000 por mês e você vai investir o que sobrar, tipo, ou você determina aí metade para o seu investimento, para aumentar o seu patrimônio, certo? Então seria uma renda de R$ 5.000, mesmo que a sua despesa chegue próximo de 5.000. Então pensando numa despesa de até 5.000, você teria uma renda passiva de R$ 5.000 mês e você tem aí a sua liberdade financeira, ok? Então, o primeiro lugar onde a gente pode ter isso é no Tesouro Direto. Apesar de eu não achar que é o melhor investimento, você pode ter uma renda passiva de R$ 5.000. O Tesouro Selic é o que menos paga e é o que tem maior liquidez. Mas você pensando no IPCA+, o Tesouro IPCA+, 2040, por exemplo, que é um dos que estão ofertados, você tem aí 2040 com juros semestrais. Esse seria, então, definindo, Tesouro IPCA mais 2040 com juros semestrais. Então, o que vai ter? Você vai ter IPCA mais 4,4% de juros, certo? Então, ele garante a você 4% a mais do que o IPCA. Então, ele vai dar 4% a mais da inflação e você vai ter um ganho de patrimônio real de 4%. Tá? Então, pensando que é 4% acima da inflação, o IPCA você deixa esquecido, você só aproveita a rentabilidade, certo? Ele vai corrigir aquele seu patrimônio mês a mês e a cada 6 meses ele te libera na conta os juros daquele semestre, ok? Os juros são depositados então na sua conta a cada 6 meses, tá? 4% do seu valor. Se você quer uma renda de 5.000 por mês, você tem que fazer qual conta? É simples, os juros devem chegar a R$ 60.000 por ano, tá? Porque são 12 meses, vezes 5.000 dá 60.000, ou seja, você tem que ter uma renda mensal de 5.000, seu valor investido vai precisar ser aproximadamente 1 milhão e pouquinho, 1.600.000. 1.500.000 e tarará. Então é entre 1,5 milhão e 1.600.000. Então o IPCA mais, para você ter uma renda de 30.000 a cada semestre, você tem que ter, isso em tempos de taxa Selic a 2%, tá? Então o Tesouro Direto paga mais, já pagou mais, mas vai depender da taxa Selic. Como ela está baixa, o Tesouro IPCA mais 2040 vai te pagar 4%. 4,4% desculpa. Com a taxa Selic nesses patamares, então você teria aí que ter entre 1,5 milhão e 1.600.000, levando em consideração o imposto de renda que você tem que pagar, correto? Tá? Então esse é o valor de 1,5 milhão, desconsiderando o imposto de renda, do Tesouro Direto, tá? Agora, a segunda forma de você ter R$ 5.000 de renda passiva, aí a gente encontra na carteira de ações. Uma carteira de ações, ela vai te render a valorização das ações e ela vai te render os dividendos provenientes dos lucros dessa ação. Você consegue entender que quando você investe numa ação, você se torna sócio de uma empresa, certo? Então, os sócios da empresa têm direito à lucratividade dessa empresa. Então, uma observação aqui, que é Bolsa de Valores, ações de Bolsa de Valores, não é para jovens malucos e aventureiros que estão arriscando tudo em busca de uma probabilidade de se tornar milionário rapidamente. Não é isso, isso é Mega Sena, isso é loteria, tudo menos investimento em bolsa. Né? São empresas boas pagadoras de dividendos que você deve buscar para você ter uma rentabilidade, mas não pode ser só
esse aspecto que você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração quanto que você vai receber de dividendo, mas se essa empresa é uma empresa sólida, se é uma empresa que tem histórico de rentabilidade, se ela não está endividada, se é uma empresa que, apesar de ter uma alavancagem aí, emprestando dinheiro a juros, mas com um prazo curto de pagamento, se ela tem faturamento para cobrir os custos desses empréstimos, certo? Se ela não está emprestando mais do que a lucratividade dela, isso é importante, tá? Então, mas aí, você pegando as melhores pagadoras de dividendos, ou empresas, por exemplo, boas pagadoras de dividendos nos últimos 5 anos. Aí você pega, por exemplo, a Taesa. A Taesa, ela pagou nos últimos 5 anos uma média de 11% de dividendos ao mês, fora a rentabilidade da ação. Então você compra a ação, ela vai valorizando, né? Sem levar isso em consideração, só levando em consideração os dividendos, você teve 11% de lucratividade aí distribuída, fora a valorização da ação, tá? A BB Seguridade, por exemplo, 7,5% ao ano durante os 5 últimos anos. Isso é média, tá? O Santander, o Banco Santander, 7,43%. O Smile, uma empresa chamada Smile, ela distribuiu 6,79%, e a Itaúsa 6,66%. Então você faz uma média, aí a gente pega essas empresas, a média dos últimos 5 anos delas, e faz uma média entre essas médias. Então você chega a uma média maior de 7,15% ao ano, livre já de imposto de renda. Ou seja, nós vamos fazer a conta em cima dessa média geral, ok? Dos últimos 5 anos. A data dos pagamentos dos dividendos pode mudar, tá? Então você não pode contar isso como uma mensalidade, você não vai receber isso mensalmente, porque algumas empresas pagam trimestralmente, outras de 6 em 6 meses e outras só uma vez por ano. Mas aí, quanto que essas ações vão render 5 mil? Então, para você ter 5 mil reais de renda mensal, você pega toda a rentabilidade anual, certo? E divide pelos meses que você tem. Então, você teria que ter alocado aqui nessas ações 839.610 reais. 839.610 reais, certo? Então, aproximadamente 840 mil reais alocados em ações dessas empresas, certo? Isso te renderia 5 mil reais por mês. Você tem que levar em consideração, por exemplo, que 800 mil reais é o preço de um apartamento hoje, de uma casa boa. Existem pessoas que vivem sozinhas dentro de apartamentos grandes e valiosos, que você poderia pegar esse dinheiro e ter uma renda de 5 mil reais todo mês. Então, é uma coisa que vale a pena refletir e pensar, né? Qualquer apartamento bom hoje, você vai pagar em torno de 500 a 700 mil reais. E investir em ações seguras de empresas sólidas vale a pena, na minha opinião. Aí você vai para a terceira forma, o Tesouro Direto. Aqui nós estamos nas ações, uma carteira de ações, tá? E aí nós temos uma terceira opção, que seriam os fundos imobiliários, ou uma carteira de fundos imobiliários. Esses sim, fundos imobiliários pagam mensalmente. Por quê? Porque o que é um fundo imobiliário? É um dinheiro que é uma espécie de consórcio de cotistas, cada um compra uma cota, 2, 3, ou seja lá quantas forem, e você se torna cotista daquele fundo. Então, se é um fundo, por exemplo, de shopping center, ele vai ter vários shopping centers espalhados pelo país e eles são locados. O interessante é que 95% dessas locações, do lucro desses investimentos em imóveis, eles têm, por lei, obrigação de serem distribuídos. Então, você vai ter 95% dos lucros dos seus investimentos aí retornados em forma de, entre aspas, dividendos, porque na fato são locações, né, de imóveis. Então, são shopping centers, lajes corporativas, salas comerciais. Você tem também os de papel, que não são assim tecnicamente imóveis, mas são ligados a imóveis. Então são cédulas de recebíveis
de imóveis. Então, por exemplo, são financiamentos que se faz de empreendimentos e tal, que são em construção, são os chamados CRIs, né? São investimentos também em imóveis, tá? Mas o importante é que você veja o histórico dos últimos 5 anos dos fundos. Então você tem que analisar onde ele está sendo alocado, quais imóveis, qual é o portfólio dos imóveis, né? Se são imóveis bons, qual é a vacância, quantos imóveis tem vagos, tudo isso tem que ser avaliado. A média dos dividendos nos últimos 5 anos tem que ser avaliado, né? Fazer uma carteira de fundos imobiliários é muito interessante para você ter rentabilidade mensal aqui, né? Tem um site, existem vários, né? Um que eu gosto bastante é o Clube FII, tá? Eu vou deixar ele aqui, o link dele aqui na descrição do vídeo, depois você dá uma olhadinha, tá? Ele faz análise dos fundos bem completa. Toma atenção um pouco para os fundos que pagam muito. Isso é muito interessante, você tem que observar quando de repente um fundo paga lá 17% ao ano. Abre o olho, toma cuidado, faça boas análises, escrafuncha aquele fundo imobiliário, porque ele está muito fora da curva, né? Então quando ele é muito maior do que a grande maioria dos fundos imobiliários, você tem que perceber que há alguma coisa diferente acontecendo. Ou ele vendeu algum imóvel e aí pegou aquele valor e distribuiu para os cotistas, alguma coisa aconteceu. Mas o legal é que os pagamentos dos dividendos são mensais, você recebe 95% da lucratividade do mês em forma de distribuição de lucros, né? A média dos fundos está em torno de 7% ao ano, tá? Então, aí você teria, então, para ter uma rentabilidade de 5 mil por mês, R$ 857.142. Então, coisa de 860 mil, está muito próximo aí da carteira de ações, tá percebendo? Por quê? Porque são variáveis muito próximas umas das outras. E essas 3 formas de renda passiva, elas fazem com que você possa optar. Uma é muito mais segura, o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, IPCA+. A outra já é de fundos variáveis, de fundos de imóveis, de fundos imobiliários e uma carteira de ações. Você pode mesclar também a carteira de ações com os fundos imobiliários, levando em consideração que existem empresas, por exemplo, do setor elétrico, muito interessantes de se investir, né? A Taesa, por exemplo, e tal. E existem fundos imobiliários muito bacanas também, que pagam em torno de R$ 1,10 para cada R$ 135 investidos. Por exemplo, que eu me lembro agora é o Tegar11. Esse é um fundo imobiliário de CRI. Ele é meio híbrido também, tem algumas outras coisas no portfólio, é bem interessante. Ele já dá uma diversificada aí, porque a diversificação é importante, mas você teria R$ 5 mil se investisse coisa de R$ 860 mil. Então, não é tão difícil, não disse fácil, tá? Eu disse simples, talvez, né? Não é tão difícil, um pouco, não é tão difícil, mas também não é assim tão complicado, né? É só sistematizar os seus aportes e fazer com que você possa ter esse retorno, tá? Então, obrigado até aqui. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, faz o seu comentário e analisa aí o site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você avalie aí, tá bom? Os fundos imobiliários. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.